Graças a Deus, agora nós vamos começar a nossa aula de História da Filosofia, parte 2. Essa matéria faz parte do nível bacharel de Teologia. E hoje estaremos falando um pouquinho sobre Blaise Pascal. Bem, nós vimos bastante sobre o início da filosofia moderna, falamos bastante sobre o ataque que os racionalistas fizeram contra a fé, e é por isso que surge um homem que nem Blaise Pascal. Estarei utilizando aqui o livro da coleção dos Pensadores, tá bem? Da Margaret, História da Filosofia. Vou ler aqui. Pascal, filho de um alto magistrado e encarregado dos impostos. Blaise Pascal nasce em 1623 em Clermont-Ferrand, França. Segundo a sua irmã Gilberte, aos 12 anos ele consegue deduzir sozinho, sem nenhum conhecimento prévio, as 32 proposições geométricas de Euclides. A afirmação é duvidosa, mas o talento científico precoce de Pascal é inegável. Aos 16 anos escreve ensaios sobre as cônicas. Aos 19 projeta a máquina aritmética, a primeira calculadora mecânica. Aos 23 passa a investigar o fenômeno da pressão atmosférica e interessa-se pelo jansenismo. Pascal está dentro de uma sociedade que está saindo da Idade Média. Acabou a Idade Média. Século XVI acaba a Idade Média. Século XVII já estamos na idade que a gente considera a Idade Moderna, que é a idade da razão, da lógica, do uso pleno das faculdades mentais. E existe um forte movimento de resistência à religião cristã, que é representada pelo braço do catolicismo e pelo braço do protestantismo. Não tem muita alternativa. E Descartes já havia desferido vários golpes contra o uso indevido da razão. Descartes tinha dito: a gente tem que educar o cérebro. Você tem que colocar o cérebro para pensar e tem que ensinar para o cérebro como ele tem que pensar. Ele não sabe pensar sozinho. Bom, a filosofia de Descartes toma conta. Todo mundo começa a seguir a metodologia dele. Ele escreveu um livro, Descartes escreveu um livro chamado O Discurso do Método. É um livro ceticista. Ele diz que para você chegar ao conhecimento da verdade, você tem que duvidar da verdade que você conhece. Enquanto você não duvida daquilo que você acredita que seja verdade, você nunca vai provar se é verdade ou não. Quer dizer que você pode estar acreditando numa verdade que é uma inverdade. Por isso o Descartes fala: vamos testar, vamos fatiar a verdade em várias partes e vamos testar cada parte, vamos desmontar ela, depois a gente vai remontar. E começa desmontando a verdade, duvidando de tudo. E o Descartes ele presta uma espécie de desserviço para a religiosidade, porque qual é a pessoa que realmente vai fazer o circuito completo que ele diz? Qual que é o circuito completo? Pega lá a verdade sobre Deus, duvida que Deus existe. Agora que você duvida que Deus existe, vamos para as provas e contraprovas. É um circuito completo, desmontar toda a máquina da fé, da crença, da boa fé, e depois remontar de novo. É mais ou menos assim. Você que não é relojoeiro, você não é relojoeiro. Você pega um relógio e começa a desmontar ele. Abre, tira a máquina, usa a chave, desmonta o relógio todinho. Mas você não é relojoeiro. Agora vai remontar. Na hora de remontar, você não sabe aonde as peças vão. Você não sabe apertar o parafuso. E o relógio vai trabalhar de uma forma imprecisa. Quer dizer, a partir do momento que você desmonta uma verdade, o problema é remontar ela, reconstruir ela. E o mundo começou a entrar numa grande confusão. Por isso houveram reações ao racionalismo. Existe o racionalista, e o que é o racionalista? É aquele que acredita que a razão ela é suficiente para poder entender todas as coisas. Racionalista. Se não é racional, se não é lógico, para que eu tenho que investir a minha vida nisso? Por que eu tenho que investir a minha inteligência numa coisa que eu não vejo lógica? Como a fé em Deus, ou a fé na vida eterna. Aí vai surgir um cidadão que nem o Pascal. Pascal, ele
conhece o sistema chamado de cartesiano também, René Descartes, ele tem esse nome, cartesiano, e ele combate, tá? Ele combate dizendo assim, por exemplo, ó, não posso perdoar Descartes, bem quisera ele, em toda a sua filosofia, passar sem Deus, mas não pôde evitar de fazê-lo dar um piparote para pôr o mundo em movimento, depois do que não precisa mais de Deus. Ele fala o seguinte, ó, tirei Deus de cena, Descartes tirou Deus de cena, e o carro agora tem que pegar de qualquer jeito. Como que o carro pega? No tranco. Não pega mais na chave, pega no tranco. É o que ele falou, tem que dar um piparote, tem que dar um empurrão, tem que dar um tranco. O mundo, para funcionar sem Deus, tem que dar um tranco. Porque o Descartes falou, vamos duvidar que Deus existe, mas depois ele não conseguiu trazer Deus de volta. O racionalista, ele tem esse problema. Quer dizer que o método de Descartes não é infalível, tem vários buracos aí. E quem tenta aplicar o método de Descartes acaba finalmente descobrindo que não consegue remontar o relógio. É o motor do carro que eu não sei remontar, e depois que eu abro ele fica dando problema. Ah, eu fiz o motor do carro, mas não é mais o mesmo carro. Você vai ter que refazer o motor de novo. Tem vazamento, tem um monte de coisa. Entendeu a ideia, né? E qual que é a proposta de Pascal? Vamos revisar isso aí. Vamos colocar Deus de volta no lugar. Vamos partir do pressuposto da existência de Deus. Pressuposto, Deus existe. Pronto, não vamos nem questionar isso. Não vamos questionar. Mas alguém vai falar o seguinte, mas eu não consigo mais não questionar. Agora eu já estou treinado por Descartes que eu tenho que questionar. Eu não consigo aceitar mais nada de primeira. Já estou viciado em raciocínio. Estou viciado. Aí o Descartes ele vai para a filosofia e ele vai falar o seguinte, olha, o coração ele tem razões que nem a razão conhece, tá? Nem a razão pode conhecer. Aqui o Pascal, ele é colocado junto com os chamados irracionalistas. O que é um irracionalista? Não é um animal, entendeu? Que não tem razão. Um irracionalista é aquele que acredita que existem verdades que não passam pela razão, que a razão não apreende, não conhece, não entende, não absorve. Não deixa de ser verdade só porque eu não entendo. É uma razão do coração. Aí ele vai dar bastante vazão para isso. Tem coisas que estão gravadas no seu coração, que você sabe, que você assente, que você conhece, que você aceita, mas que você não compreende. A palavra compreender é prender com, tá? Prender com, compreender, prender de novo. Você não compreende. E o fato de você não compreender não significa que não seja verdade e que você não pode descartar. E é muito conhecido entre nós a chamada teoria da aposta de Pascal. Bom, teoria da aposta. Qual que é a base da teoria da aposta? Ele vai discutir com os ateus, porque é nessa época que está surgindo os ateus. E por que a gente fala nessa época? Porque antigamente havia uma desconfiança da não existência de Deus. Desconfiança é ceticismo. Agora, convicção que Deus não existe é ateísmo. E quando você transforma a sua dúvida, né, seu ceticismo, num método, aí você vai gerar o ateísmo. E o ateísmo, quando você transforma ele num sistema doutrinário, aí ele já é uma convicção. Hoje o ateísmo ele está crescendo, tá bem? Ele está crescendo numa casa assim de 100% em relação ao século XX. Até o século XX havia um cálculo fictício ou aproximado de 2% de ateus, assim, dentre as grandes mentes pensantes. 2% deles diziam: Deus não existe, e eu provo que Deus não existe, e eu vou convencer outras pessoas que Deus não existe. E é o que eu costumo dizer para todos aqueles que são ateus. Por qual causa você é ateu? Você é ateu porque você desconfia de Deus, ouviu falar que Deus não existe? Você já testou todas as bases teológicas? Já passou pelas religiões? Você já usou o método cartesiano, o método científico? Você já testou as religiões? Você já investigou as religiões? Você já eliminou toda a possibilidade de ter um encontro com Deus? Aí eu vou pelo menos respeitar a sua postura, sua posição.
Você é um ateu, mas você testou. Não é um cara que nasceu ontem, desconfiou de Deus e não acredita de mais nada. O ateu seria aquele que passou por todas as bases religiosas e se desiludiu com todas, e depois de desiludir começou a combater essa ideia, e agora ele tem um pensamento realmente convicto de que Deus não existe. Eu vou respeitar a sua opinião, embora não concorde com ela. Agora tem um monte de pessoas que são ateus de carona, e por isso está aumentando o número de ateus, de 2%. No século XX, nós estamos com uma taxa de 4% agora. 4%. Mas esses 4% assim, é mais do oba-oba mesmo, é massificação, é moda. É moda ser ateu agora, é moda. Sou ateu. Por quê? Não sei, sou ateu, Deus não existe. Testei lá, experimentei uma religião, não gostei, não funcionou, eu não consigo entender, sou ateu. É moda. Agora, se você for realmente filtrar, aí você vai chegar na casa de 1% realmente de pessoas que são de fato e verdade ateus de carteirinha, que são militantes inclusive. Bom, aqui para Pascal está começando o movimento ainda, tá bom? Ele está lá no século XVII. Aí tem a teoria dele, que é a teoria da aposta. Qual que é a teoria da aposta? Você tem duas alternativas. Ou você aposta tudo que Deus não existe, ou você aposta tudo que Deus existe. Só tem duas alternativas. Ou existe ou não existe. Porque Deus é uma razão do coração. Deus não é uma razão a priori do cérebro, da razão. A priori, o professor Abraão já está explicando para a gente aqui, que são as coisas que vêm lá de Immanuel Kant. Depois a gente vai passar um pouquinho por Immanuel Kant, que é outro filósofo também. A priori, Deus não é uma razão da razão, programado no cérebro. Deus não está programado no cérebro, a priori. Mas o Pascal discorda, ele fala, não está programado no cérebro, mas está programado no coração, na intuição. Deus é intuitivo para a alma. Ninguém precisa falar para você que Deus existe, você sabe porque sabe no coração. O coração tem razões que nem a razão conhece, passa por fora do cérebro. Deus não é uma experiência empírica, que nem diz o Immanuel Kant, uma experiência que você consegue levar para o laboratório para testar depois, como diz o Francis Bacon. Só filósofo, tá bem? Deus é uma intuição, é uma espécie de lei universal no coração de cada um. Você tem que lutar muito para tirar Deus da sua concepção de alma. Você tem que lutar muito. E tem duas alternativas de aposta, é uma teoria. Ou Deus existe ou Deus não existe. Pronto. Aí ele vai calcular. E por que ele vai calcular? Porque o camarada ele é matemático. A gente acabou de ler aqui, a irmã dele diz que quando ele tinha 12 anos de idade, ele conseguiu deduzir sozinho 32 proposições geométricas de Euclides. Euclides é considerado o camarada que estava ali, sabe, tomando conta da matemática. Ele conseguiu colocar no papel aquilo que o senhor Pitágoras só tinha em ideia, em intuição. Euclides foi lá, o Pitágoras está certo, ele fez um teorema lá, eu vou colocar isso aí no papel. E Euclides ele fez proposições matemáticas, que eu não tenho condições. O Pascal com 12 anos já tinha. Pascal, ele é considerado o camarada que inventou a calculadora. Ele disse, então vamos fazer um cálculo. Vamos fazer uma aposta. Você vai apostar tudo. O que é tudo? A alma. Você vai apostar a sua alma, que é tudo que você tem, de que Deus não existe. E você vai apostar tudo que você tem de que Deus existe. São duas alternativas. E agora, como vai ficar isso? Aí ele vai usar o cálculo matemático e vai falar o seguinte, você apostou sua alma. Deus não existe. Você apostou, Deus não existe. Se você ganhar a aposta, quando você morrer, pelo fato de Deus não existir, também não existe céu, não existe inferno, não existe eternidade, não existe punição, não existe recompensa. Você apostou e você ganhou a aposta. Cara, parabéns, você ganhou a aposta, você apostou sua alma que Deus não existe, e Deus realmente não existe. Então não tem nem céu nem inferno. Viva o que vier na tua cabeça, né? Como disse o Raul Seixas, né? Faça o que quiser, porque é tudo uma lei e a lei sua. Tudo da lei, tudo está liberado. Agora é o seguinte, você apostou que Deus não existe. Se do outro lado Deus realmente existir, você perdeu a aposta. Você perdeu a sua alma. E você perdeu a sua alma, perdeu para Deus. Você apostou com Deus.
e agora a tua alma pertence a Deus. Só que é o seguinte: como você não creu na existência de Deus durante toda a sua vida, você perdeu a aposta e agora a sua alma pertence a Deus. Deus vai fazer com a sua alma o que Ele quiser. Você perdeu sua alma para Deus. E Deus disse de antemão, por A mais B nas Escrituras, que a alma que pecar, esta morrerá. Por isso, do outro lado tem paraíso para quem creu, inferno para quem não creu, recompensa para quem creu e punição para quem não creu. E quanto pior for a sua incredulidade, pior é a sua condenação. E quanto maiores forem os seus pecados, maior vai ser a danação da tua alma. Você está aqui na linha do perigo. Você está apostando com Deus. Será que você tem inteligência suficiente para poder fazer uma aposta com alguém que é apostador? Aí o Pascal diz: não, ninguém tem. Ninguém tem. Você não é suficientemente inteligente, sábio e perspicaz para poder entrar numa mesa de jogo e apostar tudo e ganhar sempre. Todo apostador sabe que é 50% de chance para lá e para cá. Todo apostador nato sabe. O cara que é apostador, ele aposta e ele sabe que ele tem 50% de chance de sim e de não. De sim e de não. E é 50% por jogada. Por jogada. E se ele perder a primeira? E se ele perder a segunda? E se ele perder a terceira? E se numa aposta só ele perder tudo? Como que ele vai pagar? Quer dizer que a gente não é um hábil apostador para apostar com Deus. Deus é mais sabido do que a gente. Deus aposta sabendo que ele vai ganhar. Você aposta tendo a possibilidade de perder. Isso aí a gente está recriando a matemática de Pascal, tá? Recriando, porque tem a outra possibilidade. E qual é a outra possibilidade? Você aposta que Deus existe. Se você apostar que Deus existe, aí é o seguinte: chega do outro lado, no último dia da sua vida, Deus não existe. Você apostou que Deus existe, mas Ele não existe. Você morreu e foi parar debaixo do pó da terra, não tem consciência, não tem alma, não tem anjo, não tem demônio, não tem céu, não tem inferno, não tem paraíso, não tem condenação, não tem nada. Você apostou e você perdeu a aposta porque Deus não existe. Aí Pascal fala: bom, no mínimo você vai ter tido uma vida muito boa, porque ter uma vida acreditando que Deus existe é muito mais alegre, muito mais feliz, muito mais positivo do que levar uma vida não acreditando que Deus existe, porque Deus é uma boa ideia, Ele é um bom cálculo matemático. A noção de Deus, a ideia de Deus, sabe? O pensar sobre Deus eleva você mesmo. Você se torna um homem melhor, você se torna um pai melhor, uma mãe melhor, um empregado melhor. Por quê? A noção de que Deus existe faz de você uma pessoa nobre. É um pensamento nobre. Mas quando você retira Deus e coloca Ele numa lata do lixo, você está liberado para você seguir a sua natureza, o curso da sua natureza, no automático, entendeu? No automático cai a sua moral, não existe uma moral certa. No automático cai a sua ética. No natural caem os seus valores, caem os seus princípios. O próximo para você já não tem o mesmo preço, ele pode ser usado, utilizado. Aí o Pascal está dizendo para você o quê? Que a sua aposta de que Deus existe, no mínimo, vai te dar uma boa vida desse lado de cá. Porque quando você acredita que tem uma recompensa do outro lado, você faz as coisas mirando uma recompensa do outro lado, você faz melhor. Mas quando você pensa, não tem nada do outro lado, vai fazer de qualquer jeito. Porque o único proveito que você vai ter é aqui e agora. Então é o seguinte: estou vendendo meu relógio, quero vender o meu relógio, é o seguinte, aí o meu relógio é R$5. Estou vendendo R$5. Por que você quer vender o relógio? Não tem preço, não tem valor. O importante é pegar os R$5 na hora. Você precisa dos R$5. Agora, quando você acredita que existe uma esperança melhor, você guarda o relógio. Você guarda. Vou fazer um negócio melhor. É um pensamento matemático de Pascal, tá bem? Bom, ele tem aqui a segunda frase aqui, ó: nem sempre a dedução chega até a verdade. Porque o que é a dedução? Dizia o Descartes. A dedução é a capacidade que você tem de abstrair o menor do maior. Como assim? Você pega e você pega o maior e você vai deduzindo.
Quer dizer, você vai reduzindo. E o Descartes diz: você precisa então pegar o maior, Deus, dividir em fatias, entendeu? E ficar com a menor parte. E quando você chegar na menor parte, aí você vai depois reconstruir a coisa toda por uma indução. Então, dedução primeiro, indução depois. Pega o maior e divide até o menor. Depois do menor, você tenta reconstruir para o maior. O que o Pascal fala? Nem sempre você consegue reconstruir o relógio, tá bom? Você fez a dedução, só que você vai chegar na metade do caminho, você vai pegar uma verdade na metade do caminho e vai falar: essa verdade aqui é o que eu preciso. E o restante? Não preciso mais. Só preciso só da catraca do relógio. É isso que é a ironia do método cartesiano e do racionalismo. O cara chega num pensamento que ele deduziu de uma verdade maior, um pensamento, ele transforma esse pensamento em cavalo de batalha. Ele vai levar esse pensamento até as últimas consequências. Um pensamento. E aí ele vai perder o relógio, porque ele quer ficar só com a catraca, só com a engrenagem, só com o mostruário, só com a pulseira. Ele não consegue reconstruir depois. É muito perigoso, de acordo com o Pascal. Altamente perigoso. Bom, eu estou falando da aposta de Pascal. Ou Deus existe, ou Deus não existe. Ou se você apostar que Deus não existe e ele não existir, ganhou a aposta. Se você apostar que Deus não existe e ele existir, perdeu a aposta. Se você apostar que Deus existe e ele não existir, pelo menos você teve uma vida boa desse lado de cá. Mas se Deus existir, você apostou que Deus existe, e quando você chega do outro lado, ele realmente existe, rapaz, pensa na aposta boa que você fez. Pensa na aposta boa que você fez. Você apostou a sua alma com Deus e você ganhou de Deus. Essa é a lógica, tá? Se você ganhou de Deus, o que Deus prometeu para aquele que ganhar? Vida eterna, salvação, paz que não existe aqui, um novo corpo, uma nova história, uma nova vida. Você ganha o céu. Qual que é a melhor alternativa? Pelo cálculo matemático: apostar que Deus existe ou apostar que Deus não existe? Conclusão de Pascal: aposte que Deus existe, cara. Já que você quer apostar, então aposta para ganhar. E a melhor alternativa que você tem é apostar que Deus existe, porque Ele é a melhor alternativa. Ele é, sabe, a aposta das apostas. Você não perde de jeito nenhum. Você não perde por Ele não existir, e você não perde se Ele existir. Isso é lógica pura, ó. Para alcançar a verdade, é preciso descobrir o método correto. Você quer realmente descobrir a verdade? Se você quiser, você vai ter que descobrir o método correto. Eu vou fazer uma pausa aqui, aproveitar que o Milton chegou. Assim vocês podem fazer algumas perguntas e observações.